Estamos fazendo as análises do UFC Fight Night Qatar versus IG e vamos falar agora da luta principal. Vamos ouvir aqui as análises sempre precisas do Capitão Carisma e também do Caio Alândia. Barbie Calvin Kattar versus Dan Ige. O que o Kattar vai estar trazendo aí para essa luta? Kattar é um boxeador excelente, talvez aí o segundo melhor da categoria. Acho que em questão de boxe puro, ele só deve perder para o Max Holloway, e ainda assim eu acho que daria uma senhora luta. É um cara muito alto, com muito boa envergadura, que tem um jab extremamente preciso e extremamente versátil. Quando eu falo versátil, o que eu tô falando é que ele é capaz de usar o jab atacando, defendendo, fintar, usar como para construir combinações, usar como finta para golpes no corpo, usar como finta para ganchos na cabeça. Então ele faz muita coisa a partir desse jab. Ele também tem um senhor direto, um senhor uppercut e nocauteia todo mundo com ganchos. E seu último nocaute infernal aí com uma cotovelada bem na cara do Jeremy Stephens e uma luta que ele já estava dando uma aula. Se você vai ver, é uma luta competitiva. O Stephens estava na luta o tempo todo, claro, mas só que ele estava sendo tocado mais do que tocando, e essa que é a essência do boxe. O Kattar é de extrema qualidade, footwork muito bom, defesa muito boa, é realmente um cara extremamente técnico em pé, como esperado de alguém que recebeu cedo o título de garoto do Capitão Carisma, porém já não tem porque é um top legítimo da categoria. O que acontece com o Kattar? Ele tem um problema grave que boxeadores em geral têm, que é a perna da frente. O que isso quer dizer? Ele está o tempo todo em uma base lateralizada para poder boxear melhor, para poder fazer a mão da frente dele ir mais longe e para poder evitar que o corpo dele fique muito exposto. Qual que é o problema? É que a perna da frente dele também está lateralizada. Ele não consegue defender chutes baixos. E chutes baixos são a praga da vida dele. O Renato Moicano, nosso querido Renato Moicano, tomou um senhor atraso aí nos primeiros minutos da luta entre eles, até entender que nenhum chute baixo estava sendo defendido. E aí ele simplesmente começou a brincar de chutar a bola de futebol americano com a perna do Kattar. E foi chutando, até o cara basicamente não conseguir andar. A luta contra o Zabit Magomed-Sharipov teve umas questões diferentes, mas essencialmente foram os chutes baixos que estavam fazendo a diferença pro Zabit. Até o Jeremy Stephens conseguiu chutar com contundência a perna do Kattar, apesar de tudo, sabe? E é essa que deve ser a arma a ser explorada contra o Kattar, porque trocar a mão com ele não deveria ser uma opção com ninguém. Ele é forte também defendendo quedas, ele se levanta bem, é um cara de muito volume, excelente gás e que também consegue trocar nas duas bases. Excelente lutador. Do outro lado tem o Dan Ige aí, 6 vitórias consecutivas no UFC. Nessa última vitória venceu aí o Edson Barbosa. O que o Dan vai estar trazendo para essa luta, Barbie? O Ige, para mim, é um cara que eu sempre subestimo ele. Eu sempre subestimo, porque pelo conjunto de técnicas e habilidades que ele tem, eu acho que ele já chegou acima do que o talento dele permitiria, sabe? Ele é, claro, um lutador muito bom. Eu sempre tenho a sensação que ele é mais estrategista do que técnico. O que eu quero dizer com isso? É que se você vai olhar os fundamentos de boxe dele, ele é muito poroso. Ele não lembra de manter as mãos para cima quando ele está atacando, ele não lembra de movimentar a cabeça. O jab dele sempre volta baixo. Quando ele entra em combinação, ele começa a jogar os golpes da cintura. Então, esse tipo de coisa ele faz muito mal. Mas ele sempre sabe o que trabalhar para o oponente específico. Ele também tem um ótimo timing para contragolpes e ele tem uma movimentação reativa, principalmente ao primeiro golpe do oponente, muito boa. Você vê na luta contra o Edson Barbosa, mal dá para ver isso, porque ele fez o que o Edson pedia que ele fizesse. Pressionar o tempo todo, volume de golpes, trabalhar sem parar. Mas se você vai ver a luta dele contra o Bektic, você vai ver uma pressão bem mais metódica. Ele estava dominando o centro do octógono e tentando contragolpear, esperando o ataque do Bektic. Uma coisa que ele faz muito bem também é barrar a aproximação do oponente com o braço esquerdo e usar o direto de direita. Ele também é um cara... Ele é muito rápido para a categoria, tem boas quedas e um jogo de chão muito sólido por cima, buscando passagem o tempo todo e visa finalizações também. É muito bom nessa questão, além de ter um ground and pound extremamente decente. Mas eu acho que para mim a maior questão
questão dele é esse volume de golpes, é essa pressão. Eu acho que foi isso que levou ele às últimas vitórias, apesar de eu achar que ele perdeu bem claramente para o Edson Barbosa na última luta. Ele é um ótimo lutador, só que para mim ele chegou num nível que ele não mostrou ainda competência para estar. As últimas lutas dele, as duas foram duríssimas. Eu particularmente pontuei a luta contra o Bektic pro Dan, mas contra o Barbosa eu achei um roubo descarado. Então ele já tá chegando ali num nível de talento que ele não consegue lidar direito, e o Calvin Kattar é um salto em nível de adversário. Vamos ouvir aqui a análise do Caio para essa luta, mas antes não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. E se você está acompanhando a gente pelo Instagram, temos na bio nosso link do canal do YouTube, então vá lá e faça parte também do nosso canal. Caio, o que você espera para essa luta aí? Como você acha que vai se desenrolar aí o Calvin Kattar versus o Dan Ige? Bom, Yuri, Barbie, rapaziada que tá ouvindo, é o seguinte, a gente está falando aqui de uma luta que eu particularmente analiso que vai ocorrer a maioria do tempo em pé. O Weig, ele é um cara que ele precisaria de uma estratégia extremamente pragmática, que é chutar as pernas do Kattar, tentar trocar mãos o mínimo possível, porque na troca de mãos o Kattar ele tem uma eficiência extremamente absurda. Para você ter uma ideia, o Kattar ele tem uma média de golpes aplicados contundentes por minuto de 5,29 de tudo que ele tenta. Ou seja, ele costuma acertar muito golpe no adversário. Em contrapartida, o Weig, que é um cara que costuma ter resistência à pancada, ele não é um cara que, com as mãos, costuma causar muitos danos aos adversários. Ele tem poucos nocautes na carreira, ele é um cara que não está acostumado, mesmo tendo lutado contra o Bektic, que é um relativo prospecto, mesmo sendo irregular, e com o Edson, que acho que dispensa comentários, o Weig não tem a experiência na elite que o Kattar tem. O Kattar, mesmo tendo perdido, lutou contra Zabit, eu até hoje não sei como fala corretamente, lutou contra o Moicano, ele passou pelo Stephens, que talvez não esteja mais no auge dele, não está mais no auge dele de fato, mas ainda assim é um teste bastante digno. Eu acredito sim num favoritismo para o Kattar, porque ele tem melhores mãos, só que eu não descarto que o Weig ele venha com uma estratégia inteligente, de chutar, movimentar, chute na perna, tentar minar a movimentação do Kattar. O Kattar ele tem um problema que, em alguns momentos, em troca de base, ele costuma deixar os pés paralelos. Ou seja, é um microsegundo que, dependendo da velocidade a qual o Weig tenha na luta, ele pode chegar e pode tentar capitalizar nesse momento. Porque base paralela é pedir para ser derrubado. Eu particularmente acho que o Weig não tem velocidade para aproveitar esses micromomentos e particularmente vejo o Kattar em pé muito favorito nessa luta. Eu acho que é um favoritismo de cerca de 70-30, 65-35, nada de muito diferente disso. Eu acho que vai dar Kattar. E não acredito num nocaute, eu acredito numa luta que vá até o final, porque o Weig ele tem resistência, por mais que o Kattar tenha contundência. Vamos ouvir agora a opinião do nosso Capitão Carisma. Babo, o que você acha que vai acontecer nessa luta? Como eu já tinha meio que deixado claro na minha análise dos lutadores, eu acho o favoritismo do Kattar bem alto nessa luta. Eu acho que pro Danai a estratégia é realmente entrar e tentar misturar o jogo. Ele tem que trabalhar chutes baixos, ele não pode ficar querendo trabalhar mão contra um boxeador superior que ainda tem uma envergadura maior, tamanho maior. Ele tem que entrar com chutes baixos, chutes médios e tentar trabalhar quedas. Ele nem precisa realmente dominar a luta no chão, mas ele precisa colocar a ameaça da queda no jogo para fazer o Kattar pensar em outras coisas que não só boxear. Ele precisa estar ameaçado. E assim, eu até acho que o Weig vai vir com
uma estratégia boa para essa luta. Eu acho que ele vai vir tendo assistido essas lutas e pensado, vou chutar baixo, vou atacar com quedas. Só que ele ainda tem desvantagens de altura e envergadura para compensar, que é o que eu venho falando. Além disso, ele não é dos caras mais técnicos. É o que a gente tinha falado na luta dele contra o Edson Barbosa. Beleza, tem um jogo para você fazer, mas só que o Danaic consegue fazer esse jogo? Porque a gente só viu caras especialistas em chutes baixos ou caras especialistas em todas as áreas conseguirem implantar essa questão dos chutes contra o Qatar. A gente nunca viu um cara mais ou menos fazer a mesma coisa. Todos eles foram deitados pelo boxe afiado ali. Então, para mim, é um favoritismo bem claro do Qatar. Eu não sei se essa luta chega em 5 rounds por uma questão de muito tempo mesmo, tendo que lidar com um boxe e uma mão pesada daquele jeito. E além disso, uma coisa que é interessante é que eu não sei se algum deles já fez lutas de 5 rounds. Os dois demonstraram bom gás, mas o volume do Ig pode ser uma coisa que favoreça ele a longo prazo. Então, se ele aguentar 2 rounds, 3 rounds, aí eu acho que a vida dele talvez fique mais fácil nos rounds finais, ele possa começar a tentar colocar para baixo, buscar uma finalização. Aí eu já não sei, aí para mim complica pro Qatar. Mas, como falei, favoritismo do Qatar, acho que ele deve levar essa luta com alguma tranquilidade, mas existem muitas estratégias a serem feitas para complicar a vida dele. O Ig tem potencial para fazer isso, ele é um cara muito atlético, um cara muito dinâmico, mas até agora para mim não mostrou a versatilidade e a habilidade de colocar isso em prática. É isso aí, só complementando aqui o que o Bab falou, o Qatar fez uma luta de 5 rounds em 2009, faz tempo, hein? Bom, tá aqui a nossa análise. Se você concorda aqui com os nossos especialistas, deixe seu comentário se discordam também. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Se estiver acompanhando a gente pelo Instagram, não se esqueça de seguir a gente lá no YouTube. Até a nossa próxima análise.